O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante, queridos irmãos e irmãs. Somos todos bem-vindos a esta Eucaristia. Você que está aqui presente, você também que nos acompanha pela Rede Século XXI. É claro, nós também rezamos esta Eucaristia e eu não poderia deixar de dizer, de lembrar, em ação de graças pela vida da Esther. A Esther, que é nossa missionária, que nos acompanha nas missões, esposa do Vanderlei, mãe do João, está presente aqui conosco hoje, celebrando esta Eucaristia. Que Deus te abençoe nesse dia, a sua vida, sua saúde e toda a sua família, Esther. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos faz um convite para que sejamos neste mundo homens e mulheres de Deus. Quando nós olhamos para a nossa realidade, nos deparamos com uma realidade totalmente preocupante. O mundo precisa do nosso sim. Não basta ser batizado, é preciso testemunhar o nome de Jesus Cristo por onde nós passarmos, por onde nós caminharmos. O mundo tem sede de Deus, porém, caminha muitas vezes diante das trevas e da escuridão. Nós sabemos que para destruir alguma coisa é algo fácil. Basta que cada um receba uma marreta nas mãos e a destruição ela acontece em poucos minutos. Mas para construir, como é difícil construir, não é verdade? Nós estamos construindo a igreja das mãos ensanguentadas de Jesus. E ela já está pronta? Não, ainda não está pronta. Nós precisamos sim de um projeto, precisamos de colaboração, precisamos de mão de obra. Construir é sempre mais difícil do que destruir. E neste mundo, os filhos das trevas são aqueles que buscam a destruição de valores como a família, de valores como o amor, como o perdão e como a misericórdia. E ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, é ser um construtor da paz.
é ser um homem e uma mulher cheios de coragem, pois ser de Deus, ser um cristão neste mundo é para quem tem coragem. Coragem de viver o amor, coragem de viver o perdão, coragem de viver a misericórdia. Ser um discípulo de Jesus Cristo nesse mundo, meu irmão, minha irmã, não é para qualquer um, é para os corajosos, aqueles que se aventuram, aqueles que colocam o Espírito Santo à frente de todas as coisas e que assim dão testemunho de Jesus por onde passarem. Não basta ser batizado, é preciso testemunhar este batismo com atitudes e algumas vezes com palavras. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que nós possamos dizer no nosso coração: eu quero, Senhor, cada vez mais pertencer a Ti. Eu quero, Senhor, cada vez mais ser um Teu discípulo. Mesmo diante das perseguições, mesmo diante das tribulações, como aquelas que enfrentou o profeta Jeremias na primeira leitura, disseram eles contra Jeremias: vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias. Um sacerdote não deixará morrer a lei, nem o sábio um conselho, nem o profeta a palavra. Vinde para o atacarmos com a língua, com a mentira, com a fofoca, com a calúnia, e não vamos prestar atenção em todas as suas palavras. E é neste momento que o profeta lança ao Senhor uma oração de socorro: atende-me, Senhor. Escuta o que estão dizendo os meus adversários, ó Deus. Vinde em meu favor, derrama sobre minha vida a tua misericórdia. Pois eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que fui à tua presença para interceder por eles e tentar afastar deles a tua ira, ou seja, a verdade. É interessante, amigos, que em toda a história de Israel, o profeta Jeremias é conhecido como o profeta da desgraça. E poucos gostavam da sua presença. Porque aonde Jeremias passava, ele falava: olha, nós seremos dominados, nós seremos escravizados, se não houver conversão. Esta palavra que nós buscamos tão fortemente neste tempo quaresmal, já dizia Jeremias, se não houver conversão, seremos invadidos, seremos levados para o cativeiro, e ali haverá choro e ranger de dentes. Por isso, muitos odiavam a presença do profeta, porque ele falava a verdade, porque ele denunciava o erro, porque ele era íntimo de Deus. Neste mundo, queridos irmãos e irmãs, marcado por tamanha violência, marcado por tanta maldade, que sejamos pessoas assim, cheias de Deus, porque juntos nós podemos fazer a diferença. Que o Espírito Santo nos dê esta coragem, para que possamos testemunhar esta palavra, especialmente diante daqueles que estão no caminho das trevas, da escuridão, diante daqueles que vivem no ódio, diante daqueles que vivem longe da caridade, do amor e da misericórdia de Deus. No Evangelho, o Senhor Jesus, ele se coloca diante dos discípulos e anuncia finalmente a que veio. Jesus veio para nos salvar. Não apenas para anunciar o reino de Deus, não apenas para anunciar o céu, mas também para experimentar na sua própria carne aquilo que a teologia chama de mistério pascal, ou seja, a sua paixão, a sua morte e, por último, a sua ressurreição. Jesus, ele começa a anunciar aos seus discípulos que estava subindo para Jerusalém, a fim de ser entregue aos sumos sacerdotes, e ali ele seria condenado à morte, entregue aos pagãos, seria zombado por todos, flagelado, crucificado, mas ao terceiro dia ele seria ressuscitado pelo Pai. De repente, a mãe de Tiago e João
estes que eram filhos de Zebedeu. Ela faz um questionamento inusitado a Jesus. Senhor, Jesus respondeu, o que tu queres? Ela disse, manda que na glória os meus 2 filhos se sentem, um à direita e outro à tua esquerda. Jesus Cristo tentou argumentar com ela, dizendo, não sabeis o que está pedindo, por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Jesus falava do sacrifício, Jesus falava da cruz, da sua paixão, e eles responderam, sim, podemos. Não sabiam o que diziam. Então Jesus lhes fala, de fato, podereis beber do meu cálice, mas não depende de mim conceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda, pois é meu Pai quem dá estes lugares àqueles que Ele preparou. E não apenas àqueles que Ele preparou, mas àqueles que de fato merecem tais lugares. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que como discípulos e discípulas de Deus, enquanto homens e mulheres do Senhor, possamos merecer a salvação, possamos merecer um dia estarmos todos juntos no alto dos céus. Que possamos juntos na eternidade glorificar o nome de Deus. Por isso que hoje, neste mundo, nós possamos dar este testemunho, aonde nós passarmos, que possamos gritar, eu sou de Cristo, eu sou de Deus. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Minha mãe é a Virgem Maria. Tem gente que tem vergonha no trabalho, por onde passa, em meio a outras denominações cristãs. Tem gente que tem vergonha de dizer que pertence a Jesus Cristo, que tem Nossa Senhora como mãe, que hoje o Espírito Santo abra o nosso coração e entregue a cada um de nós este desejo de fidelidade para com o nosso compromisso, assumido ali no nosso batismo, ainda enquanto crianças. Que possamos juntos dar testemunho da fé que um dia recebemos pelos nossos pais e pelos nossos padrinhos. Jesus continua ensinando aos seus discípulos, dizendo, vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser se tornar grande, torne-se servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Por isso hoje, Senhor, nós rezamos, arranca do nosso coração toda a hipocrisia, toda a vaidade, toda a sede de poder, que muitas vezes nós encontramos até mesmo dentro da igreja, dentro da tua casa, ó Senhor. Arranca do nosso coração esses desejos meramente humanos. Arranca do nosso coração todos estes pecados, a vaidade, o orgulho, o desejo de poder, de ser maior do que os outros. Sendo que a tua palavra, Jesus, consola o nosso coração e nos diz, quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem, Ele é um modelo para todos nós, meus irmãos e irmãs. Jesus Cristo, Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para nos servir, para nos dar a salvação, através do seu sacrifício, através da sua cruz redentora. Por isso hoje, Espírito Santo de Deus, toca o nosso coração, derrama a tua força, a coragem necessária, para que possamos ser no mundo este sinal do nosso Deus, sinal do amor, do perdão, da misericórdia, da tua graça, ó Senhor. E que assim, desta forma, nós possamos nos aprimorar nos nossos exercícios quaresmais, através da oração, da prática do jejum e também da caridade. Jejuar não é simplesmente deixar de comer algo, estocar, guardar. Nesse tempo de quaresma, somos chamados a vivermos na caridade,
a olharmos para o nosso próximo, para o nosso semelhante, com este olhar cheio de compaixão, com este olhar cheio de misericórdia. Que nossa quaresma não seja marcada apenas pelas orações que são importantes e fundamentais, mas que exista também prática daquilo que nós rezamos, que exista também prática daquilo que nós tanto escutamos a cada final de semana, a cada missa que nós participamos, que nós celebramos juntos aqui pela televisão. Não podemos ser cristãos, discípulos de Jesus, apenas pela teoria da sua palavra, amados, mas pela prática desta palavra dentro da nossa vida, dentro do nosso próprio coração. Então que neste momento você feche os teus olhos, coloque a mão no teu peito um instante e peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, dai-me a tua força, dai-me a tua coragem, para que eu seja um homem de Deus, que você, mulher, seja uma mulher de Deus e que juntos nós sejamos aquilo que Deus espera de cada um de nós, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das tribulações. Jeremias nos ensina na primeira leitura o que é ser fiel a Deus. Jeremias nos ensina na primeira leitura a apresentarmos ao Senhor todas as nossas dores e pedirmos ali o seu socorro e pedirmos ali a sua misericórdia. Por isso o salmista já gritava: salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Salvai-me pela vossa misericórdia, meu Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.